Iniciando. Oh, glória a Deus. Gravação inicial. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Salve todos os amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o evangelista Moisés. Estou aqui mais uma vez, nós podemos aqui conversar e também expor aquilo que Deus tem colocado em nossos corações, tá bom? Para levar uma palavra de paz, de amor, de conforto aos corações, para falar que o mundo necessita de Deus. E sem Deus é impossível nós conseguirmos ser felizes, ter paz, saúde, né? Ter amigos, conservar amigos. E sem a humildade é impossível adquirir sabedoria do alto céu, porque o Senhor trabalha nos corações daqueles que se humilham, ou que se colocam à disposição da humildade de cada dia aprender um pouco mais com a graça de Deus, né? Eu quero aí deixar minha saudação, meu abraço, né? Ósculo Santo a todos os irmãos e ouvintes aí que estão aí assistindo neste exato momento a este vídeo, tá bom? Deus abençoando a sua casa, a sua vida, Deus arrebentando todo o mal que estiver aí, afugentando-se de você ser feliz, tá? E o Senhor Jesus, ele tem poder sobre os céus e sobre a terra, sobre as nossas vidas e toda peste perniciosa, tudo aquilo que nos ofende, nos humilha, aquilo que nos atrapalha, que estamos rindo, sorrindo, suavemente felizes, possa o Senhor aí adquirir graça, força e luz na sua vida. Que o Senhor possa abençoar a sua casa, transbordar de bênção, de alegria, tá bom? E aquilo tudo que está em desconformidade com a paz e com o amor, que o Senhor possa restituir, abençoar, guardar, livrar de todo mal, tá bom? Em nome de Jesus, é o sincero voto do meu coração para a tua vida, tá bom? É para isso que estou aqui, para dizer a você que em meio de tanta luta, dificuldade, de tudo aquilo que vem nos oprimir, nos achatar, que Deus é maior sobre todas as coisas. Que não importa o mar em que estejamos passando, o importante é nunca esquecer que, acima de tudo, há um Deus poderoso, que tudo pode para todos aqueles que confiam nele e que nele guarda a esperança, fé e vida com abundância em Cristo Jesus. Ok? Para não ficar somente em minhas palavras apenas essa reflexão que vou fazer aqui juntamente com vocês, eu gostaria que pudesse, né, e que tiver com a Bíblia aí ao seu alcance, que você possa abri-la em 1 aos Coríntios, capítulo 2. Vamos aí entrar no bom senso da palavra, né? Buscando, através dos dons do Espírito Santo de Deus, a interpretação desta leitura, para que o Senhor possa nos orientar e juntos podemos concordar na concordância do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse ensinamento em que Paulo nos orienta e nos deixa em 1 aos Coríntios, capítulo 2. Ok? Alô, você aí de Minas Gerais, Deus abençoe sua vida. Acompanha-nos aí, em nome de Jesus, tá? Corinto, né? Em Corinto lá está a missionária Elizabeth, está lá minha sobrinha Luana, tá lá minha outra sobrinha Liginha. Deus abençoe a todos aí. Pastor João Cordeiro também, Deus abençoe. Tá bom? Lá em Monjolos está lá também as nossas irmãs, Maria, os nossos irmãos lá, que sempre não esqueço de nenhum deles que estive lá 2 vezes, né? Em Monjolos, né? Deus abençoe aí os amados irmãos da Primitiva do Santo Unido aí de Monjolos, tá bom? Irmã, sempre esqueço o nome da porque também, né, a gente tenta sempre estar em contato, mas eles parecem que não tentam estar em contato com a gente. Hoje em dia é tão fácil, né?
É só abrir o computador ou ter uma internetzinha, a gente conversa uns com os outros, através do Facebook, através do WhatsApp, mas o povo, né? Aí Deus sabe todas as coisas, né? Amém? Diz aqueles que verdadeiramente que nunca se demonstram mesmo e se fazem esquecidos, acaba sendo esquecido mesmo, né? Porque ele perde contato, a pessoa vai distanciando, 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 até que passa a ser esquecidos. Amém? Então não podemos, né? Temos que estar sempre atentos, temos que sempre se recordando uns dos outros, intercedendo uns pelos outros, em nome de Jesus, tá bom? Então, Deus que abençoe os amados irmãos aí de Minas Gerais, Itaquaquecetuba, aqui em Mogi, todas as famílias primitivas, em nome de Jesus, tá? Não quero citar nomes, tá? Meus filhos também, né? Todos eles, amém? E vamos ler, né? A palavra do Senhor que se encontra em 1 aos Coríntios, capítulo 2. Meditaremos, em nome de Jesus, tá? Está escrito assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Amém? Versículo 5 ainda diz: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém? Aleluia, né? Ah, glória a Deus. Versículo 6 ainda vem nos falar: todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. É verdade, né? Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Porque, se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Aleluia! Versículo 9 ainda nos traz assim: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém? Mas Deus nos las revelou pelo seu, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Versículo 10, ainda vem nos dizer, versículo 11, ainda vem nos dizer que, versículo 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Aleluia, né? 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. 13. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Aleluia! Esse foi o versículo 13. O 14 já nos confirma assim, ó. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las,
porque elas se discernem espiritualmente. Capítulo, aleluia. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, é discernido, né? Ninguém discerne o homem espiritual. Por quê? Porque é do Espírito, aleluia. Não é de conhecimento humano, aleluia. E o 16 ainda nos confirma. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Olha só, meu querido, amado irmãos. Nessa reflexão desta palavra, eu posso dizer também de que verdadeiramente está se cumprindo o que está aí em Efésios, né? De que até em Romanos também, se eu não me engano, Paulo também referiu essa passagem, e que no final dos tempos muitos viriam em seu nome, dizendo: Eu sou Jesus, eu sou. Quando se refere a dizer eu sou Jesus, não é que a pessoa vai estar dizendo que é do mundo, se dizendo que é Jesus. Não, é os crentes mesmo, é pessoas evangélicas, pessoas que estão em Cristo, que estão dentro da igreja, que nem diz Mateus 7, que muitos virão em meu nome, falarão novas línguas, que muitos virão dizendo, eu curei, eu libertei, que muitos vão vir dizendo em seu nome, expulsei demônio, e assim por diante. Está entendendo o mistério? Por isso, meus irmãos, não se enganem, porque olha só que vem Paulo nos instruir nesta leitura. Recapitular, vamos recapitular, versículo por versículo, que ele diz assim, ó, e eu, irmãos. Aí ele está falando do coração dele, da alma dele, ele está falando algo espiritual, do sentimento espiritual dele, daquele momento passando para nós. Amém? Quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria. O que ele está confirmando aqui para nós é que nós não devemos viver para as coisas de Deus pela nossa inteligência ou pelo que ouvimos dos outros. Está entendendo o mistério? Aqui ele está confirmando de que quando ele foi ter com os irmãos, quando ele foi ter com Pedro, com os apóstolos, porque eles temiam a Paulo, porque Paulo antes era Saulo, e tinham medo dele porque ele era homem da lei, era homem que respeitava a lei, era homem que cumpria a lei e levava cartas para matar as pessoas ou os cristãos da época, que ele achava que estavam corrompendo a lei que ele conhecia. Captou? E por ser rígido, por ser um homem cumpridor da lei, ao se converter a Cristo, ao caminho de Damasco, e conhecer o verdadeiro caminho, o verdadeiro libertador, após ele ter ressuscitado dos mortos e ter ido ao encontro de Paulo no caminho de Damasco, do qual trocou o nome dele de Saulo para Paulo, né, o missionário Paulo. E então ele ali está falando de que verdadeiramente ele não estava ali falando, pregando a palavra de Deus em conhecimento humano, mas em conhecimento espiritual, porque ele viu espiritualmente a graça de Cristo falar com ele no caminho de Damasco. Está entendendo o mistério? Porque Jesus se revelou a ele não em carne, mas em espírito. Tanto foi a graça do Espírito de Cristo nele, que até cego ele ficou. A carne não suportou a glória de Cristo no corpo dele, entendeu? Pois é. Ele continuou dizendo, porque nada me propus saber entre vós. Está entendendo o mistério? Ele não quis informação dos apóstolos quem era Jesus. Ele não quis saber dos outros a que religião era aquela, ou que conhecimento o traria aquela religião, ou mesmo servir a Cristo. Não.
ele está confirmando, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. Captou? Pois ele viu Jesus, ele viu sua glória, pela revelação do Espírito, ele viu, sentiu, está entendendo? E verdadeiramente só pode falar o que sentiu só quem sentiu. Mesmo a gente falando o que sentiu, muitas pessoas ficam sem entender, porque é loucura para quem não conheceu o fogo abrasador do Espírito Santo. Captou? A gente se torna louco, porque fica até difícil de explicar, assim como o Paulo aqui está dizendo. Entendendo? Então ele não foi atrás de procurar saber, ele não foi atrás de sabedoria humana. Ele sabia que Pedro era o homem que andou com Cristo. Ele sabia que Tiago era irmão de Jesus. Ele sabia que Mateus era o homem que andava com Jesus. Os discípulos andavam com ele, mas ele não quis saber informação de Cristo. Não, ele teve da própria cruz, ele teve da própria visão espiritual, do próprio Espírito. Está entendendo? E ali sim, e ele continuou dizendo, e eu estive convosco em fraqueza. Está entendendo? Ele ainda estava entrando no entendimento da cruz do Calvário, porque a revelação ele já teve. Ele estava agora buscando conhecimento agora do quê? Dos estatutos, como prosseguir, como caminhar. Só que ele procurava olhar para a cruz de Cristo, porque Jesus se mostrou para ele vivo e não crucificado, não pendurado no madeiro, mas já ressuscitado. Está entendendo o mistério? E ele, sem entender aquele chamado de evangelizar, de ser um missionário, ele foi procurar quem já andou com Jesus e já tinha recebido do mestre ensinamento. Está entendendo? Ele não foi buscar qualquer um. Ele foi buscar aos verdadeiros, aos que realmente eram a cabeça de Cristo, que era Pedro, do qual Cristo disse que ele seria cabeça da igreja. Que era a chave da igreja estaria na mão de Pedro. Está entendendo? Então, Pedro era responsável por aquele ministério se erguer e se levantar junto com os apóstolos. Compreenderam? Captaram? Então, Paulo não foi buscar ali um salvador, não. Não foi buscar ali sabedoria, não. Ele foi buscar a instrução do começo, da iniciação. Tanto é que ele está dizendo que eu estive convosco em fraqueza e em temor. Que temor era esse? Ele conheceu a verdadeira força eterna da vida, que era Cristo. Então ele foi com temor porque ele queria agora saber os trâmites, porque para servir, para ser salvo, tem que obedecer. Obedecer o quê? A doutrina, a palavra, a verdade de quem nos comprou, porque nós somos pagos por um preço muito alto. E não é com maquinação, com humilhação, com desprezo, com apontamento que vamos chegar ao céu. Não é, não. Está entendendo? Por isso que Paulo estava com temor, porque ele conheceu a verdadeira fonte de vida. Então, ele queria verdadeiras instruções de como caminhar, de como agradar ao Senhor que ele conheceu. Ele conheceu, não lhe contaram, ele conheceu na sua vida. Está entendendo o mistério? E em grande tremor, ainda descreve no versículo 3, e eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. Quer dizer, ele estava super abalado, ele estava apressado para entrar dentro da doutrina da palavra, para entrar dentro do conhecimento, como agradar aquele que ele viu na estrada, no caminho de Damasco. Está entendendo o mistério? Ele soube que verdadeiramente existia um Deus poderoso, que existia alguém maior do que todas as coisas,
do que a vida, do que a morte, acima de tudo. E ele verdadeiramente diz, não, eu preciso entender, eu preciso entrar nesse caminho. Eu conheci, agora eu sei que existe vida além desta. Captou? Pois é, isso só pode ver espiritualmente. Carnal, ninguém se chega a Deus. Conhecimento material não leva ninguém a conhecer Jesus. Não adianta nada você estar aí cantando, quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus, tendo na igreja tantos anos, não conheceu, não vai conhecer nunca. Conhecer Jesus não é teologia. Conhecer Jesus também não é cantar, louvar, não. Porque o dono da música, ou aquele ilusionista musical, é Satanás. É Satanás. Ele era músico lá na glória. Ele era músico. E continua sendo na terra. Quantas pessoas aí que vão atrás de música, que vão atrás de cantores, que vão atrás de ídolos do mundo, aí, de música romântica e tudo. A música, às vezes, que a pessoa não entende uma letra. O artista é americano, o artista é russo, o artista é espanhol, mas eu vou, porque achei bonita a sinfonia, o instrumento, né? E não conhece, às vezes, nem a letra. Está entendendo? Por que vai? Por que ama? Por que ele rapidamente assimila aquilo e chega a adorar? Porque está ungida malignamente para corromper, para seduzir. Captou? E no meio da igreja tem muitos cantores. Por que você vê que tem muitos cantores evangélicos aí que já estão no mundo? Desistiram de servir, desistiram do tal do mundo gospel. E muitos deles aí entrando aqui no mundo aí das drogas, entrando no mundo aí do rock, da prostituição. Por quê? Estava sendo usado para quê? Para enganar, para seduzir o povo cristão e tirá-lo do caminho verdadeiro. Por isso, você tem que analisar, pensar bem, procurar espiritualizar-se no verdadeiro espírito, que é Cristo. Jesus disse que nós somos templo dele e que ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, que seria testemunha dele dentro de cada um de nós. Então, se estamos isto, a cabeça nossa, o nosso coração, tem que analisar as coisas que nos sobrevêm pelo Espírito Santo e não por aparência espiritual, material, não por aconchegamento do coração. Gostei desse louvor, gostei desta música, gostei desse tom, desse sonoro som. Não adianta. Está entendendo? Porque o coração do homem é enganoso. A Bíblia mesmo refere isso. A gente tem que ter não só o coração carnal, nós temos que espiritualizar também o coração. Amém? Continuou dizendo aqui no versículo 4. Oh, glória, aleluia. No versículo 4 ele continuou dizendo, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas. O que é palavras persuasivas? Já vi tantos pregadores dizendo, irmão, eu que vou pregar hoje, então vou ter que fazer um monólogo, vou ter que fazer um... Como é que eles falam, meu Deus? Eu nem gosto de guardar isso na cabeça, porque coisa errada eu não gosto nem de adquirir, nem de guardar em mim. Está entendendo? Primeiro vou fazer um estudo, vou fazer um prontuário, vou ver o que eu vou pregar hoje, eu vou fazer um estudo aqui, fazer um prontuário já para quando chegar na hora do culto, eu já saber até os versículos, para mim. Isso é Deus falando? Não, filho. Isso aí é você programando que é se tomando o lugar de Deus. Porque o próprio Jesus disse que quando vierem os teus acusadores, mesmo quando você for falar de mim, abra a tua boca e deixa que eu fale por você. Por quê? Porque ele continua sendo mestre. Ele não está morto, não, ele está vivo. Vivo e muito vivo. Morto está aqueles que não dão lugar para o Espírito Santo de Deus trabalhar. Esses sim estão mortos. E 2 vezes. Na carne e no Espírito. Está entendendo o mistério? Agora eu vou até me chamar de louco, mas é verdade. Todos aqueles que querem fazer só se preocupam em fazer uma boa pregação, uma boa leitura,
Está, que nem Paulo está dizendo aqui, ó. Está dizendo verdadeiramente isso. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, quer dizer, escolhidas, editadas, juntadas. Foi o que eu gostei, foi o que eu quis, não foi o que Deus mandou falar. Foi o que você achou interessante. Aí você às vezes chega e fala, Jesus mandou dizer, pois muitos vão pagar por isso. Ah, é Deus que colocou no meu coração. E às vezes não, é você que gostou, e não Deus. Deus não falou nada, por isso que muitos vão pagar preço. Por quê? Porque só busca falar daquilo que lhe agrada, daquilo que é bom, daquilo que o seu ego encha. E não deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar. Não deixa o Senhor tomar o lugar dele, que é seu corpo, para falar o que a igreja ou o povo necessita. Está entendendo? Porque palavras lindas, palavras de progresso, palavras de conforto, palavras de amor, nem sempre é Deus que está falando. Porque muito amor engana. Tem muito amor aí, ó, enganando. Tem muitos substitutos, muitos e muitos. Tem muitos deuses também, mas só um é verdadeiro. Só um é verdadeiro. E Paulo continuou dizendo, nos ensinando nesta leitura aqui, dizendo, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Ele ainda explica bem direitinho. Quer dizer, não é meu entendimento que eu tenho que passar à igreja. Não é o meu entendimento que eu tenho que ensinar a ovelha. Não. Eu tenho que primeiro buscar o Pai, a sabedoria. Primeiro eu tenho que deixar o Senhor usar o templo dele. Esse corpo aqui não pertence a nós, não é dele. Ele comprou, pagou com o sangue dele. Então, quando ele nos chama para trabalhar na obra dele, é para nós deixar o nosso corpo a favor dele. Não é meu pensamento mais que vai trabalhar, não é minha mente que vai fazer as coisas, não é ele dentro de mim. E muitos não entendem isso. Jesus disse que aqueles que beber da água viva, que fica fluindo todo o tempo dentro de você, é essa água viva que dá transformação, que dá entendimento, que não precisa você entrar em livros, nem teologia, para ver a glória dele. Não é teologia, não é letra, não é que vai te fazer salvo. O que vai te fazer salvo, levitar dessa terra para cima, é o Espírito Santo de Deus. Captou? Então não adianta nenhum esforço. Nós estamos na graça. A graça que Cristo nos deu sem merecer, sem nós merecer nada. Nós não merecemos nada. E ele nos deu esta graça. Agora eu vou perder meu tempo procurando agradar homens, querendo agradar teologias, querendo passar palavras que alegram as pessoas, que deixam as felizes? Ou não, eu tenho que passar, eu tenho que ler, eu tenho que fazer aquilo que o Espírito Santo diz à igreja. Está lá em Apocalipse. Nós temos que passar o que o Espírito Santo de Deus, ele que é dono. Está entendendo? Ele que é o Consolador. O Consolador, ele sabe bater e consolar ao mesmo tempo. Se eu tiver medo de passar a verdade, o Consolador não pode trabalhar. Por quê? Porque a verdade dói, mas é para doer mesmo. Porque a verdade corrige, a verdade instrui, a verdade levanta. Levanta para quê? Para a glória do Pai, e não para a nossa glória. Está entendendo? Porque se nós entrar dentro do entendimento de verdadeiramente obediência à palavra de Deus e cumprir o que o Espírito diz à igreja, nós vamos agradar e fazer bem a glória para quem? A Deus, para o Senhor. E a nossa alma, nossa, radiante dentro de nós, como criança viverá, alegre e feliz. Está entendendo o mistério? Pois é, meu querido, pois é, minha querida. Então, não vai aí pelo vento que muitos sopram, não. Pegue a Bíblia, abra, leia uma vez. Não entendi, não entendi nada. Não entendeu? Não, lê de novo. Não custa nada, porque a nossa vida aqui é um flash.
Simplesmente um flash. A hora dura, a hora final, chega. E quando chegar, não tem regresso. Não adianta querer chorar, dizer, Senhor, deixa eu voltar lá atrás, Senhor, deixa eu consertar lá atrás alguma coisa para poder ter dinheiro. Não, não adianta mais. Então pode me chamar de louco, pode me chamar de desastrado, pode me chamar de. Já me chamaram até de copiador. Não tem problema. Aqui, ó. Ele me vendo e eu vendo ele. É que importante, é que vale. Está entendendo? Porque quem vem me salvar é ele. Não é pai, mãe, irmãos, tio, tia, parente, irmão, amigos, não. Quem vai me salvar é aquele que deu a vida por mim, na cruz do Calvário, e só a ele prestarei culto, e só a ele servirei, e só a ele darei glória, e para ele mesmo chamarei sempre de meu rei, meu Senhor, nunca de você. Você é qualquer um. Onde está na Bíblia alguém chamando o Rei dos Reis de você? Se você se acomoda chamando o meu mestre, chamando o nosso Salvador de você, repense. Consulte o Espírito Santo, ver se se agrada disso. Porque nem um homem carnal, só porque fez uma faculdade, não aceita ser chamado de simples homem. Ele sempre exige o doutor, ilustríssimo senhor juiz, e assim por diante. Imagina, então, o autor da nossa vida, da nossa fé, o autor da nossa salvação, da qual ele disse que ninguém vai ao Pai senão por ele, Jesus. Repense bem, tá? Porque há muitos enganados aí. E naquele dia não terá mais chance de voltar atrás, assim como fez aquele, aquele homem que negou comida, que negou benefício para Lázaro na porta da casa dele, do templo dele, né? Do rei, no portão dormia Lázaro ali, todo cheio de sarna e doença. Todo mundo que passava aí é pecado, que nem hoje em dia, né? Desempregado, passando necessidade, não arruma emprego, está sempre na pior. É pecado, é desobediência. Amém. Deus abençoe poderosamente sua vida e transborde em paz e harmonia e nunca deixe você passar o que muitos como eu estão passando, tá bom? Porque Deus sabe de todas as coisas. O homem só conhece aquilo que ele enxerga pelos olhos, mas intimamente, espiritualmente, não conhece a luz. Simplesmente isso, tá bom? Continuou Paulo no versículo 4, vou recapitular nesse versículo que é muito interessante. E a minha palavra e a minha pregação, ele está se referindo ao que ele passa aos irmãos, ou que ele, quando ele fala de Cristo, ele diz, não consistiram em palavras persuasivas, quer dizer, que eu escutei dos outros, ou que eu estudei, ou que eu entenda. Está entendendo? De sabedoria humana. Mas em demonstração do Espírito e de poder. Captou? Pois é, querido. Porque as palavras que a gente estuda, ou mesmo palavras sem unção, olha só, as palavras podem ser as mesmas, como Cristo te salva. Por simples falar, o diabo dá risada, nem está aí, ó. Mas se você falar essa mesma palavra dentro da unção do Espírito Santo, ah, meu querido, as coisas mudam. Captou a diferença? Por isso que não adianta nada a pessoa se encher de conhecimento sem ter, ó, lá de cima o poder lhe dado. O derramamento do Espírito. Sem unção, sem a ajuda do Espírito Santo, ninguém, mas ninguém mesmo, entrará no céu. Eu falo sem medo nenhum de errar.
Falo de coração aberto para você. Sem a unção, como Jesus disse, se não for batizado nas águas e não for batizado com o Espírito Santo, com o selo da promessa, nunca entrará no céu. E tem muitos que têm esse selo, mas não estão alimentando ele, não estão deixando o Senhor trabalhar com ele. Está com o selo parado, inválido. Está entendendo? Se pegando aí só em conhecimento de homens. Ah, bonita pregação daquele irmão lá, irmão Ciclano lá, muito, aquele homem lá é conhecido demais, nas redes televisionistas aí, nas rádios, ele é um homem que vai para congresso, aquilo, nossa, ele prega bem, nossa, vou pregar como ele. Errado, errado. A cada um de nós, Deus dá um propósito, uma maneira diferente, um procedimento espiritual diferenciado um dos outros. Nunca é igual. Pode ter o mesmo dom, mas com a mão dele. Nunca é igual. Está entendendo o mistério? Deus ele é, trabalhador. E trabalha de várias formas e maneiras. Nunca igualmente. Tá bom? A cada um de nós, ele tem uma perfeição de trabalho. Continuou Paulo dizendo ainda, mas eu vou ler de novo esse versículo 4 para você gravar na sua mente aí, ó. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, mas em demonstração do Espírito e de poder. Está entendendo o mistério? Você vê hoje em dia tanta pessoa aí pulando, saltando, dando cambalhota, roleta russa, nego pulando, dando cambalhota dentro da igreja, saltando, soltando labareda de língua. E quando silencia, acaba o culto, sai todo mundo cabisbaixo, não aconteceu nada, ficou tudo na mesma. Sendo que a palavra de Deus diz que aonde Deus está, algo sempre acontece, algo novo, alguém é curado, alguém... Não há mais poder. Por quê? Porque os homens estão servindo a Deus no seu entendimento, não deixando Deus trabalhar. Simples assim. Captou? Versículo 5 ainda diz, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Meu querido, minha querida, você está sendo impedido de levar recado, de Deus te usar e você falar em profecia, Deus te dá uma mensagem para passar na igreja, entregue na mão de Deus. Entregue na mão de Deus. Porque diz a palavra de Deus que ai daquele que impede os vasos do Senhor de trabalhar na sua seara. Naquele dia vão sofrer as consequências do dono da promessa. Por quê? Porque impediram o seu trabalhar, impediram você de realizar aquilo que o Senhor pôs no seu coração, na sua mente, falou na sua mente, revelou em sonhos, ou mesmo dentro da igreja mesmo. O Senhor te deu a palavra, mas impediram você de falar. Entregue na mão do Senhor, porque o Senhor vai cobrar. Te digo com toda certeza, sem medo nenhum de errar, através do Espírito Santo de Deus, que é verdade. Vai cobrar. E quando ele cobra, geralmente o servo vai sofrer, vai penalizar, vai sentir verdadeiramente a mão de Deus. Porque Deus não se brinca. Ainda mais quando se impede ele de exercer a sua vontade na sua casa. Deus não chama ninguém para ser inútil só apenas para ficar feito ventríloco. Responda aí, irmão, fala aí, taca no outro, fala, pula aqui, pula acolá. Vamos cantar um hino, o hino sempre é o mesmo. Tudo é a mesma coisa, todo dia é a mesma coisa. Eu quero conhecer, eu quero conhecer, eu quero conhecer. Está todo tempo na igreja, não conhece ainda. Quero conhecer, eu quero conhecer. Depois de cantar, conhecer, eu quero conhecer. Depois fala, mas ele é lindo, é lindo, é lindo. Ué, mas queria conhecer, agora já é lindo? Já viu? Já conheceu? Analisa a letra do que você canta, meu amigo. Analisa a letra do que você fala. Porque naquele dia, disse Jesus,
que nós prestaremos conta até de um A, de um O errado que nós falamos. Nós vamos prestar conta de toda palavra pronunciada na nossa boca. Ah, sou louco, né? Ah, estou louco. Ah, Deus vai lembrar. Vai. Tenho certeza para você que vai. Tá bom? Então, pensa bem, analisa bem o que você canta, analisa bem o que você fala, porque Deus não se deixa de maneira nenhuma se enganar. Tá bom? Isso é uma orientação que o Senhor me passa ao coração do qual estou passando a vocês. Não sei para quem está indo, só sei que o Senhor está mandando dizer, eu estou dizendo. Amém? Pode servir para você e para mim também. Tá bom? Continua, o mestre é ele. Ele continua o mestre. O mestre da Galileia está aqui. Alabassuri canta lahaçu. Eita, labahachineia. Aleluia. Amém? Graças a Deus. Continua no versículo 5 que diz: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Está vendo? Nós temos que viver e analisar uma coisa: nós estamos a serviço do Rei. Então, nós temos que sempre estar preocupado em estar agradando a Ele e não agradando a outros, agradando ao presbítero, ao evangelista, agradando a irmã Cicrana Bertana, porque não gosta que eu fale isso, porque ela vai se ofender. Se a palavra é de correção, o Senhor mandou para poder não perder a alma, mas corrigi-la para a glória, você tem que soltar, você tem que falar. Porque a obra não é do homem, é dele. O mesmo Senhor que tem chicote para bater, que nem fez lá na porta da igreja, lá em Jerusalém, chicoteando os banqueiros, jogando para fora, e dizendo que a casa dele é casa de oração, e não casa de negócio, de ladrões, pois esse mesmo Jesus que chicoteia sabe como curar também as feridas, sabe também como resgatar as ovelhas perdidas. Por isso, não temos que ter medo de passar a verdade. Ou só se o teu coração é enganoso e prefere agradar as pessoas da terra do que agradar o Espírito Santo de Deus. Aí é você que vai perder a sua alma. Porque somos chamados para transmitir o reino de Deus e não o meu entendimento, o meu pensar, o meu agradar, ou o que eu conheço. Não, temos que passar o que Deus coloca em nossa boca e não o que eu entenda. Amém? Graças a Deus. E o versículo 6 nos diz: todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo. Esses se aniquilam. Capítulo não tem. Olha, é uma leitura que não precisa nem explicar. O próprio Espírito Santo já está ali explicando claramente o que significa. Foi o que eu acabei de falar. Eu não tenho que agradar homens. Homens, perece como eu perecerei. Como eu morrerei, todos morreremos. Eu tenho que agradar, eu tenho que buscar agradar ao que vai me restituir em vida eterna. Ele tem o poder. É Ele. É nele que está a minha vida e esperança. Está aí captando? Então é Ele, a Ele que eu tenho que respeitar e me guardar. E obedecer o que Ele me coloca no coração, na mente, na vida e fala. Quando eu falo para vocês que Deus, Jesus, ainda fala conosco, você pode me chamar de louco, mas eu te digo, Ele fala, porque Ele é vivo. Ele fala, sim. Ele fala quando não compreendemos a mensagem do pensamento, ou aquecimento do coração, quando ele nos toca. Quando ele vê que a gente não entendeu, ele fala aos nossos ouvidos. Estou te dizendo. Não sou louco, não. Não sou. De toda certeza, tá? E continuou dizendo no versículo 6, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo. Qual é o príncipe deste mundo? Os que pensam tanto no seu prazer carnal, em que os que tentam bular
a doutrina de Cristo. Não, irmão, de vez em quando, não faz mal não, a gente um baile de vez em quando. Não faz mal a gente ir para a praia Deus deixou para nós, pode ir lá peladão mesmo, não tem nada demais ficar pelado, não. Não tem nada demais, irmão, pôr um biquininho, não tem nada demais. O irmão ficar olhando o seu corpo, não tem nada demais, não, irmão. Isso Deus deixou para nós. Depois vai chegar naquele dia lá, e aí? Não vai ter mais como de voltar atrás, não, filho. Não vai ter mais como, tá? Jesus mandou nós guardar nosso corpo e não expor nosso corpo à vergonha. Mas você quer andar com a camisa de time de futebol, se dizendo que é problema seu. Porque o nosso ídolo, não existe ídolos na nossa vida. Não, nós não podemos ter um time no nosso coração. Por quê? Porque o nosso autor, o nosso time, nosso ídolo é só um. Jesus de Nazaré. Tá bom? Amém? É só esse. A nossa alegria, nossa diversão, a nossa prazer em viver, quem nos dá foco de esperança, de alegria e prazer em viver, é Ele. Tudo vem dele. Ele mesmo diz, se lá de cima não for dado, ninguém pode te fazer feliz se de cima não vier poder. Está entendendo? Poder só vem lá de cima. Sabedoria, força, garra, alegria, conhecimento do que está oculto. Só ele dá esse poder. Para isso, é preciso estar sempre assim, ó, meditando em sua palavra, buscando conhecimento e esquecendo dos prazeres carnais desta terra. Porque o nosso paraíso não é aqui, não, e eu nem quero. O nosso viver eterno também não é aqui. Não é. Aqui nós estamos de passagem, estamos se reciclando. Nós temos que nos reciclar. Onde? Se reciclar onde? Lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro, para ganharmos o direito de morar na nova Jerusalém de Deus. Amém? O versículo 7, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério. E canta. Aleluia. Está vendo, meus queridos? As coisas de Deus, ela é simples, simples, simples. Muito simples. Tanto é que ele disse, não se converter igualmente uma criança, nunca verás a glória de Deus. Deus não está querendo buscar robustez, chiqueza, postura. Não, não. Me diga, Pedro era pescador, estúpido, ignorante, que nem Moisés. Vamos ver. Sem letra, um homem que não sabia nem ler e escrever. E quantas vezes até bateu boca com Jesus. Mas veja, que na porta da Formosa, sem letra, sem ter teologia, sem ter curso teológico, ele olhou para o coxo e diz, não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, ô Nazareno, levanta-te e anda. Captou o que eu estou te passando? O importante não é conhecimento. O importante é se valorizar na profundeza do mistério de Deus. Porque Deus é mistério. Está entendendo? Ele é mistério para quem quer conhecer. Esse mundo aqui jaz, passa. Você quer verdadeiramente ter Deus com você? Lança-te na humildade, na simplicidade. Deixa para lá as vaidades, deixa para lá as coisas chiques, a preocupação terrena. E você vai ver. O Espírito Santo vai colher você.
Olha lá, mãe, ele canta. Amém? É um prazer, uma alegria falar, conversar sobre as coisas de Deus assim, abertamente. É como estou agora, abertamente falando de Jesus, tá? Receba aí a tua vitória pela fé, porque a fé verdadeiramente muda, transforma e realiza o impossível na tua vida. Amém? Graças a Deus. Vamos lá. Versículo 7 nos diz: Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Por que Paulo fala aqui que Deus nos falou antes, é, sabedoria entre os perfeitos, que ele fala, sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos. Por que ele falou isso? Antes dos séculos. Por quê? Porque Jesus já existia. Porque Jesus já era com ele já tinha esse plano. Por isso ele usou Abraão, usou Isaac, Jacó, usou os servos homens naturais para ver se algum deles conseguiria vencer o nosso adversário. Moisés não conseguiu vencer o nosso adversário. Abraão não conseguiu vencer o nosso adversário. Davi, que tinha o coração de Deus, não conseguiu vencer o nosso adversário. E só o filho dele, Jesus de Nazaré, pôde realizar esta obra. E nos comprou com o seu sangue. E só a ele devemos verdadeiramente obediência e reflexão diária. É diária, tá entendendo? Todo tempo. Tá sabendo? Pois é. Jesus é fiel. Vamos lá, ao versículo agora, versículo 7, vamos 8. Versículo 8 ainda diz: a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Só conhece a ele quem tem o Espírito Santo da verdade. Sem o Espírito Santo, ninguém conhece. Por isso, nem o príncipe deste mundo, porque o príncipe deste mundo vive nas trevas, vive no engano, na ilusão do mundo. Amém? Porque se o conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. É verdade, amém? Aqui não precisa nem falar tanto, né? Mas tem muitos aí crucificando Cristo ainda. Por quê? Porque quando Deus quer usar alguém e a pessoa não permite, não deixa, ou mesmo cortam, você está impedindo que Deus trabalhe, faça a obra na sua casa, na sua vida, na igreja e assim por diante. E prestará conta um dia, pode ter certeza disso. Mas, versículo 9, mas como está escrito, há coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem. Quer dizer, nem o coração do homem pressente a glória que nos aguarda. A maravilha que Deus está preparando para nós. Está entendendo o mistério? São as que Deus preparou para os que o amam. Amar a Deus não é simplesmente abrir a boca, ou mesmo ser frequentador de cultos. Não. Amar a Deus não é frequentar culto, ou fazer como antigamente os católicos até fazem, né? Até hoje. É um ritual todo tempo, todo domingo, aquele ritual. Começa com a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Nunca tem mudança de nada, sempre é uma coisa só. Mas notando, você vê. Notando. Todo dia a mesma coisa. Começou, canto um, canto dois, canto três, canto quatro, canta jovem, canta velha, canto sei o quê, PPP. Chega a palavra, 15 minutinhos, 10 minutinhos. E a palavra sempre é a mesma, de prosperidade, de força, de vitória. Nunca tem ensinamento de como servir a Deus. Não tem mais. Não, que isso, para quê? Para que ensinar o povo como se manter santo perante o Senhor? Como obedecer doutrina? Como obedecer sua palavra? Como fugir do pecado? Como se comportar diante do Senhor? Ninguém mais precisa ensinar isso. Agora é só ensinar que Pedro venceu, que Jacó era não sei o quê, que Davi venceu, que a vitória é certa, é só que poder, maravilha, benção. E Jesus que mais pregou, arrependei,
porque é chegado o reino do céu. Amém? Graças a Deus. Irmãos, vamos parar por aqui, tá? Em nome de Jesus, tá? Li até o versículo 9, você medite aí na sua casa, tá bom? Eu vou parar porque esse programa novo que eu pus aqui no PC só me dá permissão de fazer 1 hora de live, tá? Não posso passar de 1 hora, eu já estou com 54 minutos, então falta só 6 minutinhos. Eu quero me despedir aí com vocês, fazer uma pequena oração. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, seu lar, e que transforme a sua vida cada vez mais, e que Ele repouse sobre você o Espírito Santo da verdade, para que você conheça verdadeiramente os mistérios do Senhor. Porque este mundo passa e todas as suas coisas passarão, mas a palavra dele é fiel e justa e permanecerá eternamente. Amém? Glorioso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abençoe esta pessoa, abençoe esse irmão, esta irmã, este ouvinte, que crê o Senhor na palavra em que colocaste em meu coração. E nesta hora, Senhor, todo mal seja repreendido da vida dele, doença, enfermidade, dor de cabeça, dor no corpo, câncer, todo mal, toda doença, toda enfermidade seja expelida pelo poder do Espírito Santo. Haja poder, porque tua palavra tem poder nos céus e na terra, e todo aquele que crê nela recebe. Em nome de Jesus Cristo, todo mal, todo espírito das trevas, todo aquele espírito que está incomodando, espírito da prostituição, espírito da perdição, espírito do mal, da perturbação, sai em nome de Jesus Cristo. E todo mal, né? Nesta hora, cara, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus que te abençoe, que a doce paz, comunhão do Divino Espírito Santo, reine desde agora e permaneça aí em seu coração, em nome de Jesus. Amém. Prometo voltar outras vezes. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Espero que eu tenha te ajudado, tenha contribuído aí para aumentar mais a tua fé, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Fique com Deus, em nome de Jesus. Oh, glória! Aleluia! Santo Deus! Graças a Deus. Graças a Deus. Tá bom.